revisão da vida toda, tema 1102. O julgamento começa agora, dia 4, no Supremo Tribunal Federal. Estou de olho, passando todas as informações detalhadas para vocês. Por isso que vocês têm que ficar atentos aos meus canais aqui no YouTube. Essa revisão, ela pede o recálculo da aposentadoria com a inclusão de 80% das maiores contribuições realizadas pelo trabalhador em moedas anteriores ao real, em moedas anteriores ao plano real, em vigor desde julho, mês de julho de 1994. Atenção, diz o jornal, ela, se referindo à revisão, só pode ser pedida na Justiça e quem se aposentou após a reforma da Previdência, que está em vigor desde o dia 13 de novembro de 2019, não pode solicitar esta revisão porque o cálculo mudou. Entenderam? Informação importante, se você se aposentou depois da reforma da Previdência, balbal, já era, adeus revisão do seu benefício, porque nós tivemos uma mudança no cálculo e ficou ainda pior. Quando vale a pena pedir essa revisão? Preste atenção aqui, você que é segurado do INSS, você ganhava salários altos antes de 1994? Então vale a pena. Ficou muito tempo sem contribuir para o INSS nos últimos 20 anos? Vale a pena. Passou a pagar contribuições menores desde os anos 90? Então vale a pena pedir a chamada revisão da vida toda. Embate jurídico. Preste atenção aqui. O Supremo Tribunal Federal vai julgar, já temos data, começa no próximo dia 4 e prossegue até o dia 11. Os processos até esse julgamento final do Supremo Tribunal Federal estão suspensos, os processos relativos à chamada revisão da vida toda. Porém, preste atenção aqui, como o direito dos aposentados já tinha sido aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, veja, o STJ já entende que os juízes de primeira e segunda instâncias devem analisar os pedidos e, em alguns casos, implantando novo benefício temporariamente. O Superior Tribunal de Justiça já tinha proferido decisão nesse sentido. Então, para o Superior Tribunal de Justiça, os trabalhadores têm direito, sim, a essa revisão. Na ponta do lápis, foca em mim. Para saber se tem chances de aumentar a renda com essa revisão, faça os cálculos com atenção e ajuda de um especialista em cálculos previdenciários, ou perderá tempo e dinheiro. O que o jornal está dizendo? Faça uma análise para verificar a viabilidade de entrar com essa ação, porque tem alguns casos que não compensa, notadamente aqueles casos em que a pessoa não teve contribuições altas antes de julho de 1994. Número 1, tenha em mãos o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, com todos os salários de contribuição. Walter, no meu CNIS não tem todos os salários de contribuição. É possível fazer essa inclusão, fazer essa correção também pelo aplicativo Meu INSS. Número 2, confira no extrato os salários que não estão corrigidos para o real, para o plano real, e antes de julho de 1994, se referindo aqui àquelas contribuições que foram feitas em outras moedas, que não o real. Número 3, é preciso corrigir, converter para o real e limitar ao piso e ao teto de cada período para seguir com o cálculo. Número 4, depois faça a média dos 80
80% maiores salários de contribuição. Resultado: compare a renda mensal do cálculo com o salário de benefício que você está recebendo hoje, atualmente. Se a renda for maior, calcule também o valor do custo do processo para entrar na justiça e analise se compensa ou não ingressar com essa ação. Revisão dos auxílios. O INSS errou ao fazer o cálculo da média salarial dos auxílios doenças e aposentadorias por invalidez ou pensões por morte deles decorrentes dos dois benefícios, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, ou seja, a pensão por morte decorrente de auxílio doença e aposentadoria por invalidez concedidos entre 17 de 4 de 2002 e 19 de 8 de 2009. O INSS errou ao calcular esses benefícios. Por isso que é importante você pedir a revisão desses auxílios. Bem como o Instituto não descartou as 20 piores, as 20 menores contribuições, como determina a lei até 13 de novembro de 2019. Após acordo com o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, o INSS tem pago a diferença retroativa a esses segurados. Aqui a matéria está se referindo ao inciso 2 do artigo 29 da Lei 8.213 de 1991. Esse acordo se refere à ação civil pública movida pelo Ministério Público, e depois que o Ministério Público ajuizou essa ação civil pública contra o INSS, exatamente porque o INSS errou no cálculo dos benefícios, o INSS acabou fazendo um acordo para não ser condenado na justiça. Então, é a isso que o jornal está se referindo, a chamada revisão do artigo 29. Acerto de contas. O pagamento é feito automaticamente para aqueles incluídos na revisão administrativa do INSS. Para saber se teve a grana depositada, o cidadão deve fazer a consulta por meio da central telefônica 135 ou pelo aplicativo Meu INSS em extrato de pagamento. Caso não tenha recebido, mas acredita ter o direito, o aposentado pode solicitar a revisão diretamente ao INSS, no caso da revisão do artigo 29. Revisão após ação trabalhista. O aposentado que ganhou na justiça uma ação contra o ex-empregador, o seu ex-patrão, pode incluir o processo no cálculo da sua aposentadoria para receber uma renda mais vantajosa. É aquele caso em que você ganhou uma reclamação trabalhista e o seu salário pode ter aumentado após a decisão da Justiça do Trabalho, ou você pode ter aumentado o tempo de contribuição. Enfim, junte a sentença da reclamação trabalhista caso você ache que isso irá mudar a sua aposentadoria. Se a ação foi para aprovar um salário maior, é possível ter direito a uma contribuição previdenciária mais alta, o que garante um benefício melhor. Porque veja, se a contribuição previdenciária deveria ser de um valor e o seu empregador recolheu com um valor menor, isso te prejudicou, você teve prejuízo. Então, após a ação, descobre-se que as contribuições previdenciárias para o INSS deveria ser mais alta. Fazendo essa correção, o resultado é um benefício previdenciário com um valor maior. Já se houve a comprovação de vínculo trabalhista, a revisão pode aumentar o tempo de contribuição e garantir regras melhores de aposentadoria. Aquilo que eu acabei de dizer, você deixou um tempo para trás e após o ajuizamento de uma reclamação trabalhista, aumenta o tempo de contribuição, isso repercute em um valor melhor da aposentadoria. O que dá para incluir horas extras, recolhimento de relação de emprego,
intervalo intrajornada, adicional de insalubridade e de periculosidade, tempo especial, salário e diferença salarial. Como pedir? 1. Acesse o meu inss.gov.br. Número 2. Na aba de busca, digite a palavra revisão. Número 3. Na página seguinte, clique na seta na frente da palavra revisão. Número 4. Vá em atualizar dados. Se for preciso, atualize-os. Caso contrário, clique em avançar. Número 5. O serviço é revisão, atendimento à distância. Siga as instruções. Número 6. É possível anexar os documentos ao processo enviando fotos deles. A revisão do teto. Aposentados do INSS que tiveram benefícios limitados a um teto inferior às mudanças na legislação que elevaram os tetos previdenciários podem pedir a revisão do seu benefício atual. Essas mudanças elevaram os tetos previdenciários e fizeram a limitação de pagamento a eles. Mas houve quem já pagava salários de contribuições acima do teto. Para essa revisão, não há prazo de 10 anos, como é o caso da revisão da vida toda, pois não se trata de uma falha no cálculo inicial da aposentadoria. Há dois tipos. Número 1, para benefícios concedidos entre 1991 e 2003. Nesse caso, a correção pode ser solicitada diretamente no INSS. O direito já foi reconhecido na Justiça e pelo próprio Instituto, que pagou os valores retroativamente. Porém, pode ser que algum segurado não tenha recebido ainda. Como saber? Confira a sua carta de concessão, aquela carta que você recebe no ato de concessão do seu benefício previdenciário. Número 2, se estiver escrito limitado ao teto, você teve a limitação na época de concessão do seu benefício e, portanto, você tem direito à revisão. A outra situação é para quem se aposentou de 5 de outubro de 1988 a 4 de abril de 1991. Essa é a conhecida revisão do teto do buraco negro. Neste caso, o aposentado ou pensionista precisa buscar esse direito na Justiça. Você tem que entrar na Justiça para pedir a revisão do teto do buraco negro. Isto porque o INSS não reconhece administrativamente essa revisão. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já julgou favorável à correção desse período, a chamada revisão do teto do buraco negro. Fonte das informações, Jornal Agora, link da publicação oficial na descrição deste vídeo.